Estamos iniciando mais um quadro Fala Presidente. Esta é a nossa última edição do mês de fevereiro. E eu tenho conversado várias vezes com o presidente da Copatrigo e também o conheço há muito tempo, desde que eu vim para São Luís. E hoje eu gostaria que ele contasse um pouco da sua história, considerando que já na semana que vem teremos eleição para reconduzi-lo à presidência da Copatrigo. Paulo, como é que você iniciou aqui na Copatrigo? Sabe, Luiz Oneide, que isso é uma coisa interessante, tá? A gente vai, vamos dizer, vai passando os anos, né? E conforme a profissão da gente, a gente às vezes o sobrenome não fica tão importante como o Paulo da Copatrigo, o Luiz Oneide da Rádio São Luís, né? Isso é uma coisa fantástica na vida da gente, existe essa identidade. Então eu tenho muito orgulho porque eu comecei na Copatrigo, tá, como estagiário, né? O meu orientador de estágio era o João Luiz Pilon, tá, um profissional altamente qualificado que trabalhou 37 anos na Copatrigo. Então ali eu comecei e depois eu fui trabalhar numa multinacional, trabalhei na Bayer, mas eu trabalhava na Bayer, mas o meu cliente era a Copatrigo. Então sempre realmente foi uma relação muito forte, o meu nome, a minha pessoa, Paulo Pires, e a Copatrigo. E diretor comercial, em que época você foi? Bom, daí eu comecei a ser promovido na Bayer, né? Cada dia me dava um município a mais para mim cuidar. Daí chegou no momento que eu só viajava, né? Praticamente não ficava mais em casa e eu tomei a decisão de sair, então, dessa empresa que foi muito importante para a minha formação profissional, principalmente comercial, né? Que desde o momento que eu me formei, eu fiquei um período, então, na Bayer. Depois eu fui gerente de consumo veterinário. Na época era a mesma loja, né? Consumo veterinário e insumos, tudo isso era junto. E eu fui gerente. Aí depois houve uma evolução interna na Copatrigo que eu acabei, né? Gerente comercial da Copatrigo, que aí foi agregado no meu trabalho vamos dizer, o serviço com grãos, né? Comecei a ser o responsável pela originação e pela comercialização de grãos, que foi, Luiz Oneide, o que me credenciou, vamos dizer assim, né, como uma pessoa preparada para ser diretor na Copatrigo, que ocorreu depois. Bom, até aí foi pela questão técnica e pela competência técnica, né? E aí depois pela competência administrativa. Como é que surgiu essa possibilidade e qual é o primeiro cargo que você assumiu na Copatrigo? No cooperativismo, né, não obrigatoriamente o presidente ele é o gestor operacional da cooperativa. Isso está mudando muito, né? O setor de crédito mudou. Hoje nós temos uma complexidade muito grande na gestão. Mas antes, principalmente, era assim. E o que aconteceu então? Essa minha bagagem, né, de anos como funcionário, ocupando cargos importantes na cooperativa, né, me credenciou para que em 98, depois de uma grande crise que a cooperativa passou ali em 95, 96, né, a cooperativa teve duas grandes crises, em 86 e 95. Ela não pode ter outra crise na sua história, que ela vai ter dificuldade de sair dessa crise. Então ali, isso me credenciou para ser diretor. E juntamente então com o seu Ivo Batista, nós assumimos a Copatrigo praticamente no fundo do poço. Aí houveram, como nós falamos em outro episódio do nosso programa, né, da nossa conversa, houve uma política pública específica e um trabalho de renovação junto ao quadro social com muita confiança que fez com que a cooperativa chegasse aonde chegou hoje. Bom, eu estava lembrando de um detalhe que você foi presidente, depois saiu, foi presidente da FECOAGRO, retornou à presidência e agora está concorrendo novamente à presidência nessa próxima eleição. Mas também nesse inteirinho todo você teve convite para ser político, para ser prefeito de São Luís, nunca quis, mas sempre a cooperativa você aceitou. Por que essa afinidade com o cooperativismo e não com o meio político? Isso é uma boa pergunta, é interessante, Luiz Oneide. Realmente houve uma época, né, em que a gente tinha resultado numa atividade, a Copatrigo, né, tem gente que diz que a Copatrigo é o quarto poder, né, vamos dizer o seguinte, principalmente aqui em São Luís Gonzaga, que ela tem uma força muito grande, o orçamento da Copatrigo, né, ela é muito maior que de muitas prefeituras. Então isso ocorreu lá atrás mesmo, primeiro num projeto de recuperação, em que nós nos dedicamos muito, né, todos, né, não é um projeto pessoal, nunca foi um projeto pessoal. Então isso trouxe, vamos dizer assim, essa vitrine, esses resultados todos trouxeram esse credenciamento para ser
candidato a prefeito, né? Eu sou um cidadão como qualquer outro, então todo cidadão, né, que está em dia, que tem o título de eleitor num determinado município, ele pode votar e ser votado. Mas realmente, Lisoneide, os interesses, né, partidários, enfim, os interesses políticos sobrepuseram o que eu sempre defendi, né? Eu sempre defendi que a política tem que se fazer pela gestão, né? Ou seja, o prefeito que fizer uma grande gestão, ele vai ter a consequência da eleição como uma coisa natural. Então, dentro dessa conversação todas, não houve uma oportunidade, mas em momento nenhum também eu me arrependo disso, né? Eu acho que se tivesse que ter acontecido, teria acontecido. E eu estou feliz hoje porque eu acho que o trabalho, Lisoneide, a energia, né, que nós gastamos numa cooperativa que em 98 faturava 27 milhões de reais no ano, e hoje uma cooperativa que fatura 2,45 bilhões no ano, ou seja, em cada 2 dias e meio, né, hoje a cooperativa fatura o que faturava no ano, né, em 1998. Então isso é uma grande realização pessoal. Nós saímos de 80 funcionários para 900 funcionários hoje, saímos do número de associados, do número de municípios que nós atuamos e principalmente, né, esse desenvolvimento social que a cooperativa conseguiu durante todos esses anos, e me orgulha ter participado, Lisoneide, sempre com outros colegas, né, dessa construção para uma cooperativa forte e uma cooperativa que ajuda no desenvolvimento regional e, claro, do nosso estado. Você vai ter um desafio, caso havendo a confirmação do seu nome, de superar os próprios números construídos nessa tua administração que está encerrando. Qual é a estratégia? Esse é um grande desafio, Lisoneide. Eu não tenho dúvida. O que aconteceu no período do nosso mandato foi uma coisa impressionante, né? Então, 2021 nós tínhamos uma realidade, isso subiu depois, os preços subiram muito dos produtos agrícolas e infelizmente o Rio Grande do Sul não pegou essa onda, né, de preços altos e safras boas. Nós pegamos do contrário, nós nesse momento de preços altos nós não tivemos mais safras boas, tá? E isso aí acumulou um passivo, a gente chama de uma alavancagem de dívidas e de resultados negativos que pode refletir na atividade do produtor, conforme a sua situação, e das empresas, como a cooperativa principalmente, que é uma cooperativa de produtores. Então, o grande desafio, eu não tenho dúvida, Lisoneide, é esse desafio de nós superar essas adversidades climáticas, né? Superar esse momento em que o Brasil se encontra hoje, que a taxa de juro ela é praticamente inviável para a atividade agropecuária, né? A gente tem frisado isso para o quadro social e torcer, né, Lisoneide, para que o nosso país também fique um país onde privilegie mais, né, a questão do empreendedor. Afinal, né, todos os donos da cooperativa, da Copatrigo, eles são empreendedores, né? Foi isso que aconteceu lá em 1957 e agora está acontecendo hoje. Mas a essência é a mesma. Lá em 1957, 11 produtores se uniram para ter competitividade na área comercial e para ter uma estrutura para armazenar sua produção que não tinha essa infraestrutura. E nós temos hoje, então temos que ficar juntos, cada vez mais convergentes, para nós enfrentar todas as dificuldades que tem aí pela frente, sempre torcendo para que isso não sejam coisas passageiras. Paulo Pires, muito obrigado por confiar no nosso trabalho para a condução desses quadros que apresentamos Fala Presidente. Te desejo sucesso e até uma próxima oportunidade.